O que acontece? A língua de sinais, ela tá criando uma característica que está ficando complicado. Quem pode ser um professor numa universidade? Quem foi aluno de uma universidade. Então, você não pode ser um professor se você não for formado. Então, só é professor quem estuda lá. E o que a gente percebe que tem acontecido? Não estou falando que é errado ou certo. Vou falar sobre características de clareza. Os surdos, como o Luciano comentou, que são elitizados, no sentido de... que chegaram lá na faculdade, que tem uma condição financeira melhor, que daí tiveram mais acesso. Ou um surdo que nem tem uma condição financeira melhor, mas conseguiu um acesso legal de estudo. Detalhe, né? E ralou muito para chegar lá. Ralou muito. Para ele chegar lá não foi fácil. Foi fácil, mas conseguiu chegar. Chegou. São poucos. Não são muitos. Entendeu? São poucos que chegaram lá, né? Sim. Mesmo entre a gente, ouvinte, que nós comparar a população surda sinalizada do Brasil, dá para comparar. Sim. Os ouvintes são muito mais pessoas no Brasil. Mesmo assim, pessoas que chegaram lá, mestrado, doutorado, não é muita gente. Ixi, contando o dedo, né? Sim. Numa cidade, às vezes, tem poucos doutores numa cidade de 50, 60 mil habitantes. Se você pega isso com deficiência, então, com algum tipo de deficiência... vai diminuindo mais ainda. Caramba. Isso qualquer uma, né? Seja se ele é surdo, se ele é cego, se ele é cadeirante... Qualquer uma. Todas tem a dificuldade. Mas para os surdos, os que chegaram lá, eles entendem o português muitas vezes igual ao ouvinte, ou melhor que o ouvinte às vezes. Mas sinalizam, preferem conversar em Libras, até porque cansa um pouco. A gente até a pessoa que deu... a surda que nos ajudou na parte de sign writing, a gente conversou um pouco sobre isso, e ela, excepcional nesse sentido, nos deu um grande apoio. E a gente conversou sobre isso, ela falou isso também. Que sinaliza tudo, mas entende o português normal, como a gente... ouvinte, que é a nossa língua materna, né? Qual o problema? Esses surdos entendem muito bem o português. Os professores ouvintes que ensinam, eles usam uma língua de sinais que a gente chama de não é um português sinalizado, mas é uma língua de sinais que tem muita influência do português. Então, os termos, por exemplo, quando ele fala uma empresa nasceu de um sonho, vai falar daquele jeito quase. Entendi. Entendeu? Vai usar a palavra sem pensar na ideia, mas pensando no segmento da palavra. O que tem acontecido? Hoje eu tenho percebido nos últimos meses algumas lives no YouTube de pessoas falando sobre isso e tentando alertar essa dificuldade dentro da comunidade acadêmica. O que eu achei muito legal. Por quê? Como empresa, meu papel dentro da livraria é cuidar da produção. Sim. Então, claro que tem um gerente, né, o Gabriel, né, que vai fazer muitas das entrevistas, mas eu analiso e analisei durante muito tempo os intérpretes. O que acontecia? O pessoal que vinha da faculdade não passava nos testes. E assim, o que você imagina? Pô, tem letras libras, fiz uma pós... Não serve. Não é claro para os surdos. Mas porque não era pura ou era mais sinalizado? Daí a gente fala... O termo Libras Pura, não existe Libras Pura, tá? A gente existe, fala esse termo Libras Pura, o que a gente quer dizer? É uma Libras que ela tem o mínimo de influência possível do português. Que é uma língua de sinais pensada na clareza, na contextualização. Seria a parte do acidente lá que você contou mais. Ela é pura no sentido de ser aquela Libras usada na rua. Isso. Surdo, entendeu? Ela é feita para transmitir uma ideia, não para traduzir um texto. É a língua que eu aprendi naturalmente. É essa língua de sinais. Então, assim, a mesma língua que eu não precisei fazer um curso ou uma faculdade me ensinar, a língua é viva. A criança vai falar que a criança não sabe falar porque ela não foi para a escola. Ela sabe falar, ela sabe português. Ela pode aprender depois a gramática da língua e os surdos também aprendem hoje. Mas quando começa a influenciar o português, a tradução fica ruim. E aí a gente tem um grande trunfo na nossa mão. O que acontece? Nem o governo federal hoje, eu acredito, tem a capacidade que nós temos com o News de fazer testes. Porque nós temos capilaridade nacional. Então, o que a gente fez? Claro que com consentimento. Nós fomos testando pessoas de universidade e pessoas que falam essa língua comum. E o resultado foi 80-20, 90-10, 95-5 de reclamação, de gosto ou não gosto. Não é uma coisa meio que parada. Sim. Os surdos rejeitaram aquela Libras. No entendimento. Eu não quero dizer que o estudo teórico das faculdades está errado. Não tem nada de errado. Entendi. No maior apoio, a gente, né? Sim. Tamo junto. Mas não é assim que os surdos comunicam no dia a dia. É como se tivesse colocado uma pessoa com um linguajar muito rebuscado. Muito rebuscado, isso. Muito técnico e cheio de estrangeirismos na língua para você falar no normal, como a gente tá batendo um papo aqui. Eu vou usar a minha língua materna, minha língua natural. Então, Libras Puro que a gente fala é isso. A gente se preocupou em fazer com que os surdos tivessem essa... Então, para trabalhar na livraria,
todos que trabalham, têm essa característica. Mais ou menos, mas tem essa característica de, não se preocupe com muita tecnicidade. Aquele sinal, por exemplo, tem um sinal para um monte de coisa sendo criado, sinal de tudo quanto é jeito. Mas não se preocupe com isso só. Se você vai falar, se você vai traduzir para um surdo, engenheiro, uma faculdade de engenharia, claro que você vai usar termos super técnicos, porque você está ali no ambiente. Mas se você vai bater papo com o cara, você não precisa ficar falando disso. A gente não vai ficar usando, a gente fala do jeito que a gente tem que falar mesmo, né? É isso a ideia, né? Então, para trabalhar, a gente passa por um teste e a gente sempre tenta ajudar. E a maior parte dos intérpretes que vêm da faculdade tem começado a perceber o quê? Caramba, no mercado de trabalho não é assim o que eu aprendi lá. Então, eu fico triste com isso. Porque deveria ser o local onde você forma as pessoas para o dia a dia, para ajudar os surdos que estão chegando nas universidades, nas faculdades, nas escolas também. E não acontece isso. Então, de verdade, eu acho que de todos os que chegaram, se eu me lembro, se eu não posso estar errando aqui o número em alguma coisa, mas foram 2 ou 3 que passaram. De uma multidão. Todos os outros, às vezes, têm faculdade, têm universidade, mas não aprenderam lá. Entendi. Entendeu? Aprenderam porque tem contato. Porque a pessoa faz o curso, mas não convive com surdos. Aí aprende aí aquela língua misturada com o português, mas chega na comunidade, aí não vai entender como faz. Aí não dá. Aí fica muito difícil de entender. Nos bastidores aqui, o Luciano estava comentando também dos projetos sociais. E ele falou assim, nosso dia do chocolate... Pode falar. Olha, eu vou falar aqui. Nós temos vários projetos sociais, vou explicar alguns aqui para vocês. Mas o dia do chocolate, toda vez que a gente cita, né, Douglas, é o que mais impacta, assim, quando a gente fala. A livraria, um dia nós conversando assim, obviedades, falando, Douglas, precisamos homenagear as mulheres. Que para pensar, se nós estamos aqui hoje, uma mulher se dispôs a nos gerar, depois amamentar e depois aguentar a chatice das crianças e depois dos adolescentes, para a gente estar aqui hoje. Então, elas merecem ser homenageadas, né? Aí, o que nós vamos fazer? Então, nós inventamos o Dia do Chocolate. E eu gostaria que as empresas que estão nos ouvindo aqui, que eles pudessem pensar em fazer a mesma coisa, porque as mulheres precisam ser homenageadas. Então, nós criamos esse programa na livraria, que ele funciona assim. Aquele primeiro dia do ciclo menstrual, que é o dia que a mulher quer matar o marido. Eu sei. Esse dia é aquele dia que a gente não quer voltar, fica com medo, né? Ou tá toda broxoxô, né? Mas ela fica broxoxô, mas é assim. Se ela te falar alguma coisa, você falar sim, você tá errado. Se você falar não, você tá errado. Então, assim, e se não responder, ela te mata. Ela vai querer ir pra cima. Então, é um dia difícil. Isso não dá certo. Mas esse dia, além de ser difícil, é um dia que a mulher sente muita dor. Algumas têm cólicas terríveis, tá? E tem um estudo que explica que o chocolate, ele ajuda neste dia. Então, as nossas colaboradoras que aderiram ao programa, no dia que elas estão amanhece desse jeito, elas mandam um e-mail para o financeiro dizendo assim, eu quero meu chocolate. Então, a partir daquele dia, ela não trabalha mais. Naquele dia ela não trabalha mais. Ela vai ter o dia pago do mesmo jeito e, na hora, ela recebe um Pix de um valor simbólico para que ela possa comprar algumas barras de chocolate. Puta, que maravilha. Então, a gente faz isso sistematicamente com elas e tem surtido resultado, porque elas realmente ficam felizes com o mimo, porque é o dia que a mulher também está sensível, aquela coisa toda. E o rendimento não é o vai mesmo. dar. Não é o mesmo. Não é, Não é. Toa, né? A gente não sabe o que é. Eu tô com dor de barriga. Né? Eu não sei o que é isso, né? Homem gripado fica de cama. Exatamente. Né? A Mariana Então, com imagina. dengue fez 2 podcasts. Então, você imagina isso, né? Então, a gente tem que homenagear, e foi uma forma que nós descobrimos de homenagear as mulheres e fazer inveja para outras empresas, para que todo mundo fale, poxa, é só um valor simbólico, né? E pagar o dia da pessoa e tal. Não é pelo valor, é por se pôr no lugar, né? Para entender. Porque a empresa tenha, né? A gente fala muito de ter compaixão, de ter essa coisa de você se colocar no lugar do outro, empatia, né? E essa é uma forma de ter empatia com as mulheres. Mas nós temos outros programas. Só uma coisa. Eu tinha trabalhado em um lugar que era um serviço voluntário. E aí, assim, lá você se inscrevia para trabalhar e apoiar. E no dia que a mulher tivesse, né, meio assim, ela tinha um lugarzinho que ela deitava, ia lá. Não precisa falar nada pra ninguém, ela só ia lá, deitava, né? E aí, assim, eu ficava olhando aquilo, né? Falava assim, caraca, olha só.
ela tá indo lá deitar, né? E eu não posso, né? Mas deu... Não que eu Sim, tivesse. sim, Mas sim. falei assim, caraca, olha só que legal isso, né? Tipo assim, eu não posso fazer, mas por que eu iria? O meu hormônio continua igual todos os dias do mês, né? Mas a mulher... E era realmente, assim, visível. Algumas raras exceções, não. Tem mulher que o negócio parece que não afeta o corpo. Mas algumas pessoas a gente via que afetava Não, mesmo mas a é produção. impressionante. Às vezes é um dia mesmo. No outro parece que você não teve nada. É, então... Exatamente. Tem mulheres que são assim, né? Mas é incrível. Mas aqui ela tem umas cólicas terríveis. E eu sinto dor junto, porque eu apanho. Isso. A Lívia Aí que tá. fica Não, mas meiguinha. ele sofre porque A tem... Lívia só quer... Eu chego lá assim. Ah. Engraçado. Eu ia dar... Só cortando aqui. Eu ia dar presente pra Lívia. Ah. Aí eu dava pelúcia. Dava as coisas. Nada. Nada. Aí um dia eu cheguei com ouro branco, assim, ó. Joguei assim no colo dela, assim. Ó. Mas foi assim, ó. Ela tava assim, né? Ela pegou e fez assim, ó. Brilho No ali. olhar. Falei, cara, que é um ouro branco, gente. Eu tô dando pelúcia, coisa mais cara, né? Mas era só aquele chocolatinho. Ela gosta, né? O legal da fala é jogou o chocolate, né? Então você imagina o perigo. É o perigo. Eu joguei o chocolate lá, você Nem deu na mão, né? Você é louco. Aí Deus Perder a mão. Mas tem dia que nem a gente se aguenta, né? É bem isso. Mas nós temos outros programas que, para nós, fazem muito sentido e são muito importantes. Um deles, assim, são vários programas em um só, que é a valorização da pessoa humana, a possibilidade de nós darmos condições às mães solo, ou então aquelas pessoas que têm alguma limitação, né, mas que são intérpretes de Libras excelentes. A possibilidade da pessoa ter menos estresse na vida se ela não tiver que sair de casa, a possibilidade dela ganhar mais na medida em que ela não gasta com a água que ela vai comprar no caminho, com a condução e com o almoço fora. Então, para respeitar tudo isso e criar uma forma diferente de trabalhar, a livraria manda um estúdio completo profissional para a casa dos intérpretes. Então, nós mandamos lá, ele pega um quarto e transforma num estúdio. Entendi. A partir disso, ele não sai de casa. Se for uma mãe solo, ela vai cuidar do bebê dela, porque os nossos intérpretes também não trabalham 8 horas, eles trabalham apenas 6 horas, que é outra coisa que nós colocamos na empresa para que as pessoas pudessem dar o máximo de si, entendeu? Nós, depois de muito pesquisar, de fazer várias análises, nós percebemos que a pessoa em 6 horas, ela produz mais do que uma pessoa em 8 horas. E que essa pessoa produz mais ainda se ela não tiver hora. Se você falar para ela assim, olha, você tem que fazer este copo me entregar amanhã. Não interessa se você vai fazer às 6 da manhã ou às 11 da noite. Mas amanhã o copo estando entregue, tudo bem. Isso fez com que a vida de muitos intérpretes fossem mudadas. Porque ele pôde fazer um monte de coisa que ele tinha vontade. Maridos puderam acompanhar as esposas no mercado, na reunião de escola, né? Você pode, às vezes você tem um bicho de estimação, dá atenção pro seu bicho, que você não consegue, sai de manhã, só volta à noite. E a qualidade de vida foi muito grande. E, paralelo a esse programa, nós temos um outro programa no qual nós tentamos valorizar o serviço do intérprete e dar independência financeira a esse intérprete. Então, nesse outro programa, esse mesmo estúdio que a gente manda para ele, vai para ele na seguinte condição. Ó, o estúdio é nosso, você vai, enquanto estiver trabalhando com a gente, o estúdio está aí. Quando você não quiser mais, você manda o estúdio de volta. Mas, se você quiser o estúdio para você, nós vamos financiar o estúdio para você sem juros. E mais, nós vamos te encher de serviço para que você possa descontar o valor parcelado de uma parte do serviço que você vai fazer para a gente. Se ele quiser, né? Se ele quiser. Sim, Se ele quiser. senão É uma ele opção. não precisa. Entendi. E assim, pensando no bem da pessoa, pensando em realmente fazer algo que faça sentido para a pessoa. Porque uma das características que eu, enquanto gestor, percebi nos intérpretes é que os intérpretes são apaixonados por Libras. Pelo menos os nossos intérpretes, eles são apaixonados pela comunidade surda, apaixonados por sinalizar, apaixonados por saber, eu estou realmente passando a informação e ele está conseguindo me entender? De ficar mal, Então assim, a de livraria... falar, cara, não tô fazendo bem, não tô conseguindo, tô num dia bom. A livraria, ela é uma empresa que tem essa alma, sabe? Essa coisa assim,